No coração pulsante de Lisboa, sob as luzes tremulosentes da Praça do Comércio, João apertou os olhos ao ver Miguel se aproximando, o peito acelerado como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Sem pensar duas vezes, ele puxou o outro para um beijo impulsivo, ignorando os olhares ao redor, mas o flash de uma câmara disparou como um tiro, capturando o momento proibido. Horas depois, a foto viralizou nas redes sociais, e o pai de João, um empresário conservador de Porto, ligou furioso, declarando que ele estava morto para a família, cortando todos os laços financeiros e emocionais num instante que mudou tudo. João sentou-se no banco da praça, as pernas tremendo, enquanto o eco da voz do pai ressoava em sua mente: "Você me envergonha, seu degenerado." Ele havia escondido sua sexualidade por anos, moldando-se ao molde perfeito do filho obediente, o advogado bem-sucedido que seguia os passos da tradição familiar. Mas agora, com 28 anos, tudo ruía. Miguel, ao seu lado, tentava acalmá-lo, mas João empurrou, o pânico tomando conta. "Como você pôde deixar isso acontecer? Alguém nos viu." Miguel, 25 anos, um pintor freelance com alma livre, franziu a testa. "João, foi só um beijo. Nós somos reais, isso é o que importa." Mas para João, não era simples assim. Ele cresceu em uma casa onde o catolicismo reinava absoluto, e o pai, Sr. António, via a homossexualidade como um pecado imperdoável, uma mancha na honra da família. Naquela noite, João voltou para seu apartamento em Alfama, as ruas estreitas parecendo mais claustrofóbicas do que nunca. Ele ligou para a mãe, Dona Maria, na esperança de encontrar algum apoio. "Mãe, por favor, fale com ele. Eu não escolhi isso." A voz dela veio trêmula do outro lado da linha: "João, você sabe como seu pai é. Ele viu a foto, todo mundo em Porto está comentando. Como você pôde fazer isso conosco?" As palavras cortaram como facas. Dona Maria, sempre a mediadora, agora soava derrotada, presa entre o amor pelo filho e a lealdade ao marido. João desligou, sentindo o peso da rejeição. Ele havia sacrificado tanto, festas com amigos, viagens solitárias, tudo para manter o segredo. E agora, por um momento de fraqueza, perdia tudo. No dia seguinte, Miguel apareceu na porta de João, carregando café e croissants. "Não vou deixar você sozinho nisso." Eles se sentaram à mesa da cozinha, o sol filtrando pelas janelas, mas o ar estava pesado. Miguel contou sobre sua própria jornada. Crescido em uma família liberal de Lisboa, ele saíra do armário aos 18 anos, enfrentando olhares estranhos na escola, mas nunca rejeição em casa. "Minha mãe me abraçou e disse que me amava do jeito que eu era." João invejava isso. Aqui em Portugal, as coisas mudaram, mas não para todos. "Meu pai ainda vive no tempo da ditadura, onde homens como nós eram invisíveis ou pior." Eles discutiram por horas, João debatendo internamente se valia a pena lutar ou simplesmente se render e voltar a se esconder. Enquanto isso, em Porto, Sr. António reunia a família para uma reunião de emergência. Seus irmãos, tios e primos enchiam a sala de estar da casa antiga, murmúrios e quando. "Isso é uma vergonha. Como vamos enfrentar os vizinhos?" Uma tia devota cruzava-se, rezando baixinho. Sr. António, com os punhos cerrados, declarava: "Ele não é mais meu filho. Vou deserdá-lo." Mas Dona Maria, em silêncio, chorava no canto, recordando o menino que criara, cheio de sonhos. Ela sabia que João sempre fora sensível, diferente, mas nunca imaginara isso. A pressão social em Porto era imensa, a cidade conservadora não perdoava desvios da norma. António via no filho uma ameaça ao legado familiar, uma empresa de vinhos que passara gerações sem escândalos. João decidiu confrontar o pai pessoalmente. Pegou o trem para Porto, o coração batendo forte durante a viagem de 2 horas. Miguel insistiu em ir junto, mas João recusou. "Isso é entre mim e ele." Ao chegar, a casa parecia hostil, as portas fechadas como barreiras. Sr. António o recebeu na sala, olhos frios. "O que você quer aqui?" João engoliu em seco. "Pai, eu amo Miguel. Não é uma escolha, é quem eu sou." O pai riu amargamente. "Amo. Isso é doença. Vá embora antes que eu chame a polícia." As palavras feriram João profundamente, mas ele não recuou. "Você me criou para ser honesto, mas agora me pune por isso." A discussão escalou, vozes altas e quando pela casa, até que Dona Maria interveio, implorando paz. Naquela noite, de volta a Lisboa, João se sentia esgotado. Miguel o esperava, e pela primeira vez, eles conversaram abertamente sobre o futuro.
E se fugirmos? Começarmos novo em outro lugar. Mas João sacudiu a cabeça. Não posso abandonar minha mãe. Ela precisa de mim. O conflito interno o consumia, lealdade à família versus autenticidade. Ele passou noites insones, questionando cada decisão. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos tradicionais. Amigos de João começaram a se distanciar, whispers no escritório sobre sua vida dupla. Miguel, por sua vez, enfrentava suas próprias dúvidas. Ele amava João, mas via o quanto o outro sofria. Eu não quero ser o motivo da sua dor. Em uma exposição de arte onde expunha suas pinturas, Miguel confidenciou a um amigo: ele está dividido, e eu me sinto culpado. O amigo aconselhou: dê tempo a ele. Amor verdadeiro resiste. Mas Miguel temia que a pressão destruísse tudo. Ele decidiu ajudar João de outra forma, pesquisando grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, para que pudesse encontrar comunidade. João compareceu a uma reunião, nervoso, mas encontrou ali histórias semelhantes, homens que perderam famílias, empregos, mas reconquistaram a si mesmos. Um palestrante compartilhou: a aceitação começa de dentro. Isso plantou uma semente em João. Ele começou a questionar: valia a pena viver uma mentira pelo conforto? A tensão crescia, com chamadas ignoradas do pai e mensagens preocupadas da mãe. Em uma tarde chuvosa, João recebeu uma carta de Dona Maria: filho, eu te amo, mas não sei como ajudar. As palavras o motivaram a lutar. Enquanto o drama se desenrolava, um primo de João, curiosamente, enviou uma mensagem de apoio secreta: primo, estou do seu lado. Meu irmão é gay também. Isso foi um raio de esperança, revelando rachaduras na fachada familiar. João percebeu que o silêncio era o maior inimigo. Ele planejou uma conversa com a mãe sozinha, marcando um encontro em um café em Porto. Lá, eles choraram juntos, ela admitindo: seu pai tem medo do que as pessoas dirão. João respondeu: mas e o medo que eu sinto todos os dias? O encontro terminou com um abraço, o primeiro passo para a reconciliação. Dias se passaram, e João voltou ao trabalho em Lisboa, mas o escritório de advocacia onde atuava como especialista em direito corporativo agora parecia um campo minado. Colegas cochichavam pelos corredores, e o chefe, um homem de meia-idade chamado Dr. Silva, o chamou para uma reunião privada. João, ouvi rumores. Isso afeta nossa imagem. João sentiu o estômago revirar. Senhor, minha vida pessoal não interfere no trabalho. Mas Dra. Silva franziu a testa: em Portugal, clientes conservadores importam-se. Pense nisso. A ameaça velada o deixou furioso. Ele havia construído sua carreira com dedicação, ganhando casos importantes, mas agora sua identidade o colocava em risco. Voltando para casa, desabafou com Miguel: eles me veem como uma ameaça, não como um profissional. Miguel, inspirado, sugeriu que João usasse sua posição para advogar por direitos LGBT. Você é advogado, use isso. Mas João hesitava, temendo mais retaliações. Em casa, eles discutiam longamente, Miguel pintando enquanto falava: eu perdi amigos quando me assumi, mas ganhei liberdade. João admirava a coragem dele, mas seu próprio medo era paralisante. Uma noite, assistindo notícias sobre uma marcha do orgulho em Lisboa, João sentiu um aperto no peito. E se eu participasse? Miguel sorriu: seria o começo. Mas o pensamento de ser visto publicamente o aterrorizava. Em Porto, Sr. António lidava com as consequências sociais. No clube de golfe, amigos faziam piadas sutis: António, ouvi que seu filho prefere o outro time. Ele respondia com raiva contida, mas internamente questionava sua rigidez. Uma memória surgiu: João criança, sensível, preferindo livros a futebol. Talvez eu devesse ter visto os sinais. Mas o orgulho o impedia de ceder. Dona Maria, por outro lado, pesquisava secretamente sobre a homossexualidade, lendo artigos online. Ela encontrou histórias de pais que aceitaram, e isso a fez refletir: e se eu perder meu filho para sempre? João recebeu uma ligação inesperada de um cliente antigo, um empresário gay que vira a foto. João, parabéns pela coragem. Preciso de um advogado como você. Isso foi um boost, mostrando que nem todos julgavam. Ele aceitou o caso, defendendo direitos de um casal LGBT em uma disputa familiar. Pela primeira vez, sentiu propósito além do dinheiro. Miguel o apoiou, cozinhando jantar para celebrar. Veja, o mundo não acabou.
mas a tensão familiar persistia. João enviou uma carta ao pai: Pai, eu ainda sou seu filho. Vamos conversar. Nenhuma resposta veio. Uma traição inesperada abalou tudo. Um amigo de infância de João, Pedro, que sabia do segredo há anos, vazou mais detalhes para a imprensa local, motivado por inveja profissional. A notícia saiu: advogado de elite esconde vida dupla. João acordou com o telefone tocando incessantemente, repórteres do lado de fora. Como isso aconteceu? Miguel o abraçou: alguém nos traiu. Furioso, João confrontou Pedro por telefone. Por quê? Pedro admitiu: você sempre teve tudo fácil. Agora sinta o que é cair. A traição cortou fundo, questionando quem ele podia confiar. No meio do caos, Miguel enfrentou sua própria crise. Sua galeria de arte cancelou uma exposição, alegando polêmica demais devido à associação com João. Eles têm medo de backlash. Miguel sentiu raiva, mas também dúvida: valia a pena sacrificar sua carreira por amor? Ele confidenciou a João: eu te amo, mas isso está nos destruindo. João, culpado, sugeriu uma pausa. Talvez precisemos de espaço. As palavras doeram, mas Miguel concordou, partindo para a casa de um amigo. Sozinho, João afundou em depressão, bebendo mais do que devia, questionando cada escolha. Dona Maria, vendo as notícias, decidiu agir. Ela viajou para Lisboa sem avisar o marido, batendo na porta de João. Filho, precisamos conversar. Eles passaram a tarde no Parque Eduardo VII, ela ouvindo suas dores. Eu não entendo tudo, mas te amo. João chorou, revelando anos de solidão. Mãe, eu tentei ser quem vocês queriam. Ela prometeu falar com o pai, mas avisou: ele é teimoso. O encontro renovou esperanças, mas também destacou o abismo familiar. Enquanto isso, Sr. António descobriu a viagem da esposa, enfurecido. Você o apoia nisso? Eles discutiram feio, ela defendendo: nosso filho não é um monstro. Pela primeira vez, António duvidou de si mesmo, recordando um tio distante que vivera escondido. E se eu estiver errado? Mas o orgulho venceu, e ele a proibiu de ver João. João, sem Miguel, sentiu o vazio. Ele procurou terapia, recomendada pelo grupo de apoio. A terapeuta o ajudou a explorar conflitos internos: você merece ser amado por quem é. Isso o fortaleceu. Ele reconectou com Miguel por mensagem: sinto sua falta. Vamos tentar de novo. Miguel respondeu: sim, mas precisamos ser fortes juntos. A tensão subiu quando um protesto anti-LGBT ocorreu em Porto, organizado por grupos conservadores. Sr. António foi convidado a falar, mas hesitou. Vendo o filho na TV contra-manifestando em Lisboa, algo quebrou dentro dele: ele parece feliz. Mas ainda resistia. João ganhou o caso do cliente, recebendo elogios. Isso o empoderou a enfrentar o chefe: se minha identidade é problema, eu saio. Doutora Silva recuou: fique, você é valioso. Uma vitória pequena, mas significativa. Com o tempo, João e Miguel reataram, mas com cautela. Eles alugaram um apartamento maior em Bairro Alto, simbolizando um novo começo. Noites eram passadas conversando sobre sonhos, Miguel querendo expor internacionalmente, João aspirando à advocacia pro bono para a comunidade LGBT. Mas sombras persistiam. Uma ligação anônima ameaçadora chegou: saia da cidade, aberração. João reportou à polícia, mas o medo instalou-se. Isso é o preço da visibilidade. Miguel assentiu: sim, mas vale a pena. Em Porto, Dona Maria pressionava António. Vá vê-lo, pelo menos. Ele recusava, mas internamente lutava. Um dia, assistindo um documentário sobre famílias divididas por preconceito, lágrimas escorreram. Eu queria isso. Ele ligou para João, mas desligou antes de atender. O conflito moral o consumia: tradição versus amor paternal. João decidiu expandir sua luta. Ele escreveu um artigo para um jornal lisboeta sobre experiências LGBT em famílias conservadoras. O texto viralizou, recebendo apoio e ódio. Um comentário anônimo: você destruiu sua família. Isso o abalou, mas também motivou. Miguel o encorajou: suas palavras ajudam outros. Uma reviravolta veio quando o primo de João, Rui, se assumiu publicamente, inspirado por ele. Obrigado, primo. Você me deu coragem. Mas isso enfureceu o Sr. António mais: agora contaminou a família toda.
Ele confrontou Rui, mas o jovem rebateu: tio, o mundo mudou. Aceita ou perca-nos? António sentiu o chão tremer. Miguel enfrentou uma oferta de emprego em Madrid, uma galeria prestigiada. É uma chance, mas significa nos separar. João sentiu pânico. Vá, não quero te prender. Mas internamente, temia o abandono. Eles discutiram. Amor à distância funciona. Miguel decidiu ficar. Você é mais importante. O sacrifício fortaleceu o laço, mas destacou custos. Dona Maria organizou um encontro secreto com João em Coimbra, meio caminho. Lá, ela revelou: seu pai está sofrendo. Dê tempo. João compartilhou suas dores. Eu paguei caro por ser eu mesmo. Ela chorou. Eu falhei como mãe. O momento foi catártico, plantando sementes de cura. De volta, João recebeu uma promoção no trabalho, provando que a autenticidade não destruía carreiras. Mas uma traição maior veio. Pedro, o ex-amigo, processou João por difamação após ser exposto como vazador. Ele quer me arruinar. Miguel apoiou. Lute, você é advogado. O caso se arrastou, drenando energia. Sr. António, sozinho, visitou um terapeuta pela primeira vez. Meu filho é gay, e eu o rejeitei. O profissional questionou: o que você valoriza mais, imagem ou família? Isso o fez refletir profundamente. João e Miguel participaram da Marcha do Orgulho em Lisboa, mãos dadas. Câmaras capturaram, e a família viu. Dona Maria sorriu, eles parecem felizes. António desligou a TV, mas pensou. O clímax familiar se aproximava. Rui convenceu António a uma reunião. Venha conhecer Miguel. Relutante, António concordou. A reunião ocorreu em um restaurante neutro em Aveiro. João e Miguel esperavam nervosos. Sr. António chegou, rosto endurecido. O que você quer? João respondeu: paz. A conversa começou tensa, António acusando: você me humilhou. Miguel interveio calmamente: senhor, nós nos amamos. Isso não é contra você. António olhou para Miguel pela primeira vez, vendo um jovem educado, não um monstro imaginado. Eles discutiram horas, António revelando medos: na minha época, isso era tabu. João rebateu: tempos mudam, pai. Dona Maria mediava, encorajando. Aos poucos, barreiras caíram. António admitiu: eu tenho medo de perder o respeito. João tocou sua mão: você perde mais me perdendo. Lágrimas rolaram, o primeiro sinal de fraqueza. Após, António não aceitou imediatamente, mas prometeu pensar. Dê-me tempo. João sentiu esperança. De volta a Lisboa, ele e Miguel celebraram, um passo. Mas o processo com Pedro escalou. No tribunal, João defendeu-se, expondo a traição. O juiz decidiu a favor, liberdade de expressão. Vitória, mas o stress cobrou, João sofreu um colapso de ansiedade, hospitalizado brevemente. Miguel ficou ao lado: você é forte. Sr. António, impactado pela reunião, pesquisou sobre LGBT. Leu livros, viu vídeos. Uma noite, chamou Dona Maria: eu errei. Ela sorriu: então conserte. João recebeu um convite para o aniversário da mãe em Porto. Seu pai quer você lá. Nervoso, foi com Miguel. A família reunida, tensões no ar. António puxou Azide: filho, eu não entendo, mas te amo. Um abraço selou, incompleto mas real. Miguel ganhou uma exposição, dedicada a João. Para o homem que me ensinou resiliência. Sucesso veio, mas com críticas conservadoras. João refletiu sobre custos, amigos perdidos, carreira abalada, mas ganhou liberdade. Valeu. Meses depois, a família se reunia mais, António conhecendo Miguel melhor. Conversas evoluíram, preconceitos diminuindo. Você é talentoso, António disse a Miguel, admirando uma pintura. João fundou um grupo de apoio para famílias LGBT, ajudando outros. Sucesso profissional cresceu, clientes buscando sua expertise. Mas sombras, um ataque homofóbico em uma rua de Lisboa os abalou. Isso nunca acaba. Miguel questionou. Eles fortaleceram, advocando mais. No final, em uma viagem a Sintra, João e Miguel prometeram eterno. Apesar de tudo. António, em uma carta: orgulhoso de você, filho.
A jornada mostrou, amor vence, mas com cicatrizes. E você, leitor, acha que rejeitar um filho por sua orientação é um erro imperdoável, ou uma escolha compreensível em certas culturas?